Página 112. Não demorou muito até conhecer o Marcelo. Engraçado como eu estava atraindo as pessoas que gostavam e entendiam de magia. Marcelo era quimbandista. Isso me fascinou. Tínhamos esse 1% em comum, que era a magia e o interesse pelo ocultismo. O resto, todo o resto não batia. Era mais um que eu tava só por estar. Vai ficar repetitivo, mas depois de uns 2 meses ele passou uma noite na minha casa e foi a última também. Não era possível. O negócio não tinha arrumado e ainda estava ficando pior. Será que não podia ficar mais nem com quem eu não queria ficar? Nessa altura, os sentimentos quanto ao Bernardo ainda permaneciam lá. Acendi as velas que tinha que acender, tinha desistido de encontrar com ele em sonhos e em projeção astral. Deixava acontecer. Ignorei a sensação que tinha sempre, por muitas vezes. Não adiantava nada saber dele. Fingia que não estava sentindo nada e continuava meu dia. Luciano, que tinha visto que eu o desbloqueei, continuava a curtir minhas fotos e eventualmente a comentar nelas. Comentava stories e eu nunca respondia. Um dia a sensação foi forte. Geralmente era, mas tinha vezes que era mais. Tentei ignorar, mas ela continuou por mais uns 2 ou 3 dias. Segui então o caminho de sempre. Primeiro entrar no Instagram, que estaria fechado, e depois no Facebook. Para minha surpresa, o Instagram dele estava aberto. Ele estava em Israel. Oi? E nas fotos ele estava sozinho. Cadê a menina? Pensei. Desci para ver outras fotos e não tinha foto nenhuma com a menina lá. Aliás, só uma. A primeira foto que ele postou dela. Ela do lado de uma Kombi velha, fazendo pose. Como eu odiava aquela foto. Ele apagava sempre as fotos deles, mas aquela ele não apagava nunca. Não sei se gostava da foto, se usava para marcar a data que se conheceram ou se... não sei. Na verdade, não sabia por que ele nunca apagava aquela maldita foto. Aproveitei seu Instagram aberto e fiquei entrando para ver as fotos da viagem dele. Queria entender o que diabos ele estava fazendo lá. Nenhum dos dias ele postou uma foto com a menina. Num dos dias ele postou uma foto com a menina, desejando feliz aniversário. A foto parecia antiga. Ele não estava com ela na viagem mesmo. Esperei até que ele voltasse. Rever todas as fotos do Instagram dele era melancólico, mas fiz isso algumas vezes. Vi as fotos que ele tirou quando estávamos juntos. Vi a foto que ele tirou se pesando na balança da minha casa. Que saudade! Primeiro encontro, música, de Paula Raci. Era só mais um casal clichê que se formava ali. Ela não soube negar a surpresa quando o viu pela primeira vez. Já naquele dia, ela enxergou sua alma pelo seu olhar. E o primeiro encontro foi o ponto em que ela o viu se apaixonar. Assunto não faltou. Como conhecidos que o tempo separou e se reviam. Foi real, ele sentiu, e ela sem jeito sorriu. Era inevitável para ela demonstrar que sim. No impulso, ele se aproximou, mostrando não pensar demais. Era o que ela quis a noite toda e já não disfarçava mais. E num encaixe perfeito, o beijo deu sinal para o coração. E cansado de errar, sabia, dessa vez não era em vão. E outra canção ali se formou, pois a inspiração sempre esteve lá, esperando a hora que ia despertar, tudo que em outro tempo já sentiu por ele. Ele tentou e ela quis também, talvez explicar essa conexão. Nada poderia resumir tão bem que isso já existia em outra dimensão. E essa sensação nunca adormeceu. Ainda é assim, sempre ao abraçar, ela sabe que era onde devia estar. E ele entendeu que ela ia compor para sempre para ele, que era seu amor. E para explicar, para quem quer entender, se reencontraram porque tinha que ser. Eles não eram como qualquer casal, porque era transcendental. Estava sozinha de novo. Na verdade, mesmo estando com Carlos ou com Marcelo, eu nunca saí do Tinder. Dava meus sims e nãos e conversava com várias pessoas. Ninguém interessante. Um dia, chegando em casa à noite, depois de ter levado minha filha no pronto-socorro porque ela estava com febre e dor de ouvido, recebo uma ligação de um número desconhecido. Oi? A voz disse no telefone. Oi, quem é? Respondi. Já esqueceu minha voz? Gelei. Esqueci, não reconheci a voz. Quem seria? É o Luciano, ele disse. Fiquei muda. O que ele queria comigo? Já jantou? Vamos num japa? Ele me conhecia o suficiente para saber que eu jamais recuso comer comida japonesa.
Eu fiquei sem reação. Primeiro, porque ele estava me chamando para jantar. Segundo, porque ele estava me chamando para jantar depois de ficar sem falar direito comigo por meses. Terceiro, porque ele estava me chamando para jantar mesmo. Falei que estava acabando de chegar em casa, expliquei que estava com a Alana e ela estava doente. Não ia conseguir sair naquela hora. E ainda joguei a gente marca outro dia. Ele falou, tá bom, e logo desligamos. Ego, pensei. Só podia ser ego. Sabe quando bate aquela carência, você começa a lembrar das pessoas que possivelmente ainda gostam de você, pra ver se elas ainda gostam mesmo. Mas só pra amaciar o ego. Fiquei com raiva, mas respirei fundo e segui a vida. E ele seguiu curtindo minhas fotos, comentando meus stories. Um dia eu não aguentei, depois dele comentar alguma coisa. O que você quer de mim, meu? Como assim, jovem? Você não quer nada comigo, mas comenta minhas fotos, curte, fala sempre comigo. O que você quer? Nada, sou só mais um admirador. Que ódio! Que ódio! Isso me desestabilizou. A carência que sempre existiu em mim, junto com o que senti por ele, reaflorou a vontade de vê-lo, de estar com ele. Tentei puxar assunto e ele dava assunto. Papo vai, papo vem, marcamos de nos ver. Era sempre muito bom estar com ele. Eu sentia o sentimento de carinho que ele tinha por mim. Isso sempre transpareceu fácil e era o que me deixava mais confusa, sempre. Também me deixava com raiva, porque me lembrava que ele parecia acomodado. Gosto disso, mas é difícil, então deixa pra lá. Via ele assim, um acomodado que não fazia questão nenhuma de se esforçar para lutar pelo que ele queria, se é que ele queria. Pelo menos eu achava que ele queria. Sempre achei. Do contrário, não estaria na cola dele há tanto tempo. Ia fazer 1 ano que a gente se encontrava esporadicamente. Esse vai e vem interminável, essa coisa de ter que deixar rolar da minha parte. Quando o meu desespero de fechar com alguém já estava no máximo do limite. Né? 30 anos, e eu, família do jeito que sempre fui, só queria me firmar com alguém que eu gostasse. Acalmar meu coração, poder enfim pensar em outras coisas. O vazio só era preenchido quando eu estava apaixonada, quando eu estava com alguém que eu gostasse. E o Luciano preenchia esse vazio. Eu cheguei muitas vezes a esquecer a existência do Bernardo. Se o Luciano quisesse, se o Luciano me quisesse, eu deixaria toda essa história louca do Bernardo para trás, eu acho. Claro que não deixaria de sentir o que sentia, essas sensações malucas que me falavam da vida dele. Como, por exemplo, no final do ano, quando estava em pleno vapor nas conversas com o Luciano, estava com a cabeça nele e eu estava num cruzeiro de Natal. Um dia o navio atracou em Ilhabela, 1 dia apenas. Desci do navio com a minha filha para passear por lá e comprar algo diferente para ela comer, já que ela é a chatice em pessoinha para comer. E a sensação estava batendo forte. Tive poucas vezes internet durante o cruzeiro, porque não pegava em alto mar. Mas ali eu tinha. E me lembro de olhar se tinha alguma novidade no Instagram de Bernardo, que me dissesse o porquê eu estava me sentindo daquele jeito. Ele estava lá. Ele estava em Ilhabela, no mesmo dia que eu. Ele estava com a menina em Ilhabela, e eu senti isso, mesmo estando voltada para o Luciano. Mas ok, vida que segue. Bem que eu sonhei acordada uns instantes, imaginando um encontro surpresa com ele. Ele se desculpando e dizendo que nunca me esqueceu. Mas passou logo. Esses encontros dos protagonistas da história não aconteciam na vida real. Ele estava com a menina e todas as outras vezes que quis encontrar com ele, que sonhei, que chamei em pensamentos, nunca funcionaram. Seria muito novela das 9 a gente se trombar numa esquina e ele me ajudar a pegar as coisas que caíram no chão. Um dia, umas 3 semanas antes de eu e o Luciano completarmos 1 ano de conversas, tínhamos nos visto uns dias atrás e eu estava deprimida. Tinham várias coisas acontecendo e eu queria colo. Eu queria o colo dele. Tentei marcar com ele para ele vir me ver uns 4 dias seguidos e ele não conseguia. Sempre o trabalho. Me irritei com a situação. Eu tinha ele, mas não tinha ele. Eu não conseguia fingir que sabia deixar rolar, porque eu não sei deixar rolar. O que me lembra a frase que eu ouvi a vida inteira de que quando você menos espera, acontece. O ponto é, como diabos eu vou menos esperar a coisa que eu mais esperei na vida? Sim, a carência sempre me perseguia. A sensação de estar sozinha era grande e constante. Mesmo me amando, mesmo me achando incrível e gostando da minha presença, eu já estava cansada de ter só a minha presença. Justo eu, que sempre quis namorar e casar desde pequenininha, que nunca fui de balada, nunca fui de festa, nunca fui de curtir. A sensação de ser injusto persistia. Por muitas vezes eu não queria um grande amor, eu só queria namorar, sabe? Tipo como pessoas normais fazem geralmente.
Namora um aqui, outro ali, dá certo com uns meses, com outro mais um ano, e assim vai até achar o cara que daria aquele estalo. Mas não, comigo não rolava. Namorar era algo impossível de se acontecer na minha existência. Dei um ultimato no Luciano. Disse que se ele não fosse naquele domingo, ele não precisava ir mais. Nunca mais. Era meu basta para esse 1 ano de enrolação. Esperei de coração. Ele não veio. Dessa vez bloqueei também no WhatsApp. Meia-noite de domingo para segunda, eu o bloqueei no WhatsApp, que era o único lugar que ainda não tinha bloqueado ele. Eu odiava bloquear as pessoas e já tinha me decidido há tempos atrás que não bloquearia mais ninguém. Quebrei essa promessa 2 vezes, as 2 vezes com ele. Eu não ia conseguir esquecer, de novo, com ele me mandando mensagem. Claro que fiz música, que chorei meio que uma semana inteira. Essa sou eu, tão previsível. Definitivamente ele não seria meu príncipe encantado. Príncipe Encantado tá em negrito, você consegue ouvir essa música lá no meu canal, Praise in Wonderland. Capítulo 6, Bernardo III. O Tinder era o refúgio. Tô com a sensação de que já disse isso. Mas era, sempre era. Um amor para esquecer o outro. Continuava sendo meu lema de vida. Eu me jogo, quebra a cara, e o jeito de consertar é me jogando de novo. Eu tava sempre em queda livre. Sem citar toda vez que ainda tinha as sensações que muitas das vezes fui procurar o Facebook ou o Instagram do Bernardo L. e ele tinha deletado. Pensava comigo, quão atordoado deve estar alguém para apagar uma coisa que gosta tanto, me referindo ao Instagram. Não ao Facebook, que ele usava, mas não com tanto entusiasmo quanto o Instagram. Dias depois, ele reativava o Instagram e o Facebook de novo, e logo postava fotos com a menina. Depois apagava, depois postava de novo. E sim, eu ia sentindo cada uma das vezes. A última vez que eu tinha entrado, não tinha mais fotos da menina com ele. Eu já tinha visto a menina com um barrigão, ele feliz do lado dela, já tinha desejado ser a menina, já tinha ficado com raiva da menina existir. Todos os sentimentos já tinham passado por mim, enquanto eu vivia a minha vida. Estava trabalhando num evento quando senti forte de novo, como de costume. Procurei saber dele. Nada, nenhuma foto, nenhuma notícia, nenhum post novo. O post que vi era uma foto dele e dela, ela estourando de grávida e ele do lado. Ok, voltaram de novo. Devia ser, sei lá, a 5ª vez que ele postava a foto dela depois de ter apagado tudo. Foram 4 dias de evento. No segundo dia, ainda sentindo, achei estranho de não ter tido nada no dia em que senti e entrei novamente. Aí vi o que eu tinha sentido no dia anterior. O bebê nasceu, um menino lindo, a cara dele. Eu chorei, fui para um canto e chorei. Um anjinho que não tinha nada a ver com o que acontecia em volta, não tinha nada a ver com o meu sentimento nem com toda essa história. Mas eu chorei ali, chorei por desejar ser eu a mãe do bebê, chorei pela menina existir na vida dele, chorei pelo nenê ter nascido e chorei por me achar horrível por pensar coisas ruins, me culpando por maldizer um bebê. O bebê era lindo. Eu não parava de olhar a foto dele. Um misto de ternura e raiva era inevitável. Vida que segue. De novo. Ele estava vivendo a vida dele a todo vapor. E a minha? Bom, eu estava fazendo o meu melhor. Juro. Aquele foi o dia de entrar desesperadamente no Tinder de novo. Chega de Luciano, chega de Bernardo. Consegui dar likes para mais gente do que o normal. Talvez estivesse ficando menos seletiva. Eu precisava esquecer. Eu precisava de uma história nova para viver. Match. Bernardo M. Ah, não. Outro? Já estava acostumada com Bernardos entrando na minha vida. Isso que nem citei aqui os casos rápidos com 2 outros Bernardos aleatórios que não tiveram importância. Oi, disse ele. Oi, respondi. Eu queria outra história, queria ocupar a cabeça, ocupar o coração. Sabia que não era o Bernardo M que ocuparia meu coração quando ele disse a seguinte frase: sou casado, mas estou separando. Nunca fui interessada por caras comprometidos por causa da minha ânsia em ter uma família e de tudo ser rápido. Sabia que um cara comprometido, a chance de algo acontecer ou era nula ou iria demorar demais. Para mim tinha que ser tudo para ontem. O papo do Bernardo M era legal. Continuamos conversando e eu deixei claro que não acreditei na história dele. Pedi o Instagram dele. Ele não tinha. Na verdade tinha, mas disse que não usava. Pedi o Facebook dele. Se fosse mentira, ele não ia me dar. Ele me deu. Adicionei e ele aceitou. Lá nas fotos dele com a esposa, status casado, fotos do casamento, fotos lindas do casamento. Tinha que ser muito filho da puta para aceitar uma amizade no Facebook de alguém que se está chavecando, sendo casado. Não era Bernardo M,
minha próxima paixão. Mas ele era tão interessante. Dei corda para ver onde ia dar. O interesse dele por mim era intenso. Ele falava comigo o tempo todo depois que trocamos o WhatsApp. Falava que tinha pensado em mim o dia todo. Eu achava tudo engraçado e ainda estava dando mais corda para ver onde ia parar. A história dele até que parecia real. Decidimos nos separar. Eu disse que ia arrumar uma namoradinha até que separássemos. Ela disse que tudo bem. Tá bom. Não era ele, mas eu não tinha nada a perder. Ainda mais sabendo que não teria sentimento. Aí marcamos de sair. Ele gostava de karaokê e eu também. Marcamos em um. Quando cheguei, ele já estava na porta. Ao vê-lo de longe, vi que era bem parecido com a foto. Não achei o cara mais gato do planeta, mas ele tinha estilo. Eu gostei do estilo dele. Cabelos claros, que pareciam queimado de sol. A pele morena, também parecendo tipo surfista. Provavelmente, ele de bebê devia ter nascido com o cabelo branco de loiro. Um pouco mais alto que eu, um corpo com tudo no lugar, ombros largos, que eu tinha descoberto que eu gostava ao reparar que quase todos os meus crushes tinham esses ombros mais largos que a cintura. Entramos, sentamos e fomos escolher uma música. Não consegui escolher uma música, porque não conseguíamos parar de conversar para eu poder prestar atenção na pasta de músicas. Falamos então de beber e eu topei. Estava ali com um cara casado que provavelmente eu nunca mais falaria depois daquele dia. Queria me divertir e estar alta seria uma baita mão na roda. Começamos a conversar e em pouco tempo a conversa partiu para a putaria. Estávamos falando de fantasias sexuais. Eu, a recatada e do lar, falando sobre fantasias sexuais. Tudo bem, pensei, eu nunca mais vou ver esse cara de novo. Eu sabia onde ia terminar aquela noite e eu já queria. Ao começarmos a falar sobre isso, coisa que eu nunca tinha conversado nem com meu ex-marido, descobrimos coisas em comum. Coisas loucas em comum, gostos estranhos. A conversa às vezes rumava para outro lado e descobríamos mais coisas em comum. Por alguns momentos de lucidez parava para pensar, que pena que não vou vê-lo mais. Mas logo passava. Lembrava que aquilo era só aquela noite e fazia questão de me lembrar disso o tempo inteiro, já que eu era uma presa fácil e a última coisa que eu precisava no momento era me apaixonar por um cara que eu mal sabia se estava sendo sincero comigo. Eu disse que não cantamos? Pois é, minha paixão, karaokê. E não cantamos. Chegamos lá por volta das 9 e ficamos até as 2 da manhã conversando. Só conversando e bebendo, sem cantar, sem músicas. Até que ele me beijou. E eu gostei do beijo. E gostei do cheiro. Gostei do toque dele. O que mais eu queria? Eu queria que ele fosse solteiro. Vamos pegar a sala individual? Que legal, pensei. Fomos para a sala individual, uma sala gigante só para nós dois, onde coloquei finalmente uma música para cantar especialmente para ele. Forever, The Verônicas. Come on, baby, we ain't gonna live forever. Let me show you all the things that we could do. You know you wanna be together, and I wanna spend the night with you. Yeah, yeah, with you, yeah, yeah. Come on, midnight, we can make it last forever. Que significa, nós não vamos viver para sempre. Deixe-me te mostrar todas as coisas que podemos fazer. Eu sei que você quer ficar junto e eu quero passar a noite com você. Vem comigo, esta noite podemos fazer a noite durar para sempre. Era o meu sentimento. Eu juro, eu não ia me apaixonar. Eu não queria me apaixonar. No meio da música, nos agarramos e o negócio começou a esquentar. Não chegamos a ficar nem 15 minutos na sala e decidimos sair de lá. Ao entrarmos no táxi, deitei no ombro dele, segurando sua mão. Ele passava a mão pela minha perna e no meu ombro, fazendo carinho. Até que ele era bem carinhoso para quem estava na pegada de passar uma noite louca. Noite louca. Rolou não. Ficamos até às 7 da manhã basicamente conversando. Sexo foi a última coisa que rolou naquele dia. Ele tinha muitos atributos do que eu queria para um namorado ou até um futuro marido. Eu não ia me apaixonar naquela noite, mas eu claramente podia me apaixonar por ele. E pela vivência que eu e ele já tínhamos, por entender como funcionava um casamento, com certeza isso poderia se estender e ser realmente duradouro. Não era possível que quando eu encontro alguém que eu tenho certeza de que não vou ter nada sério, de repente é o cara. Clichê demais, filme de sessão da tarde demais. Aquele cara nada a ver ser o cara. Aliás, nada a ver, vírgula. Ele era muito próximo da minha lista de cara perfeito. Só tinha o mero detalhe de ser casado. Ela deu muito azar, ele disse. Como assim? Respondi.
Abrimos o casamento porque vamos separar. Só que a primeira pessoa que eu conheço bate tanto assim comigo. Eu quero ficar com você. Ela deu azar. Fiquei olhando para ele deitada do seu lado, sem saber se achava aquilo fofo ou absurdo. Eu vou sair de casa, vou começar a procurar essa semana e a gente fica junto. Eu podia até morar com você. Meu Jesus Cristo amado do céu, meu Deus santo. Oi? Eu disse. Eu podia sair de lá e a gente fica junto. Tá, das duas uma. Ou esse cara é um manipulador filho da puta que sabe exatamente o que falar pra ganhar uma louca carente, ou ele é um doido varrido carente que tá falando a verdade. Resolvi continuar dando corda pra ver onde ia dar. Isso já era umas 6 da manhã, depois de passar a noite inteira conversando. Ele passava a verdade, apesar da maluquice que estava sendo aquela noite. Eu não duvidava dele, eu duvidava da situação. Sabendo como era a minha vida, nunca podia esperar um desenrolar normal. Então dei toda a corda do mundo. Eu preciso de 1 mês para treinar minha filha a dormir na cama dela, eu disse. Ele ficou um pouco em silêncio. Nossa, né? Calma, não. Eu vou para outro lugar, fico uns 3 meses lá e depois vou para sua casa, ele disse. Que seja, pensei. Eu não estava botando fé, eu não ia me preocupar, esquentar a cabeça agora. Falamos de filhos, ele disse que nunca falou de filhos com a ex. Eles não queriam, e ali falamos de filhos. Vai se chamar Ágata, eu disse. Sempre tive nomes nas minhas filhas escolhido desde pequena. Eleni, Melanie e Alana. O som de Eleni na minha cabeça em inglês ficaria Eleni, se escreve Aline com Y. Depois de grande, vi que não era viável dar o nome de Eleni e chamar de Aline e chamar de Eleni, então descartei. Melanie eu ainda gostava, mas Alana era o principal. Minha filha chama Alana. Ágata surgiu nos últimos anos e eu não sabia o porquê. Já tive uma gata chamada Ágata, só pelo trocadilho do nome. Até tenho uma gatinha tatuada no pé em homenagem a essa gata, mas não lembro exatamente quando troquei Melanie e até Melody, que era outro nome que gosto, por Ágata. Aquela noite eu tive esperança de ter encontrado alguém tão imediatista como eu. Era o que ele aparentava. Era o que ele demonstrava. E ele confirmou. Era carente e queria tudo para ontem. Não sabia ficar sozinho, ao se referir como foi que casou com a ex. Legal, combinamos. No dia seguinte, ele perguntou se eu queria tomar café com ele. Achei fofo. Fomos até um lugar improvisado, pois nenhum estava aberto às 7 da manhã de um domingo. E não tinha nenhuma padaria lá por perto. Para ir embora, chamei o Uber, que se enrolou inteiro no caminho e me ligou algumas vezes. Na terceira vez que o cara ligou, ele tomou o telefone da minha mão e falou com ele. Se não tivesse acontecido nada do que aconteceu na noite anterior e apenas isso tivesse acontecido, já seria o suficiente para eu falar, eu me rendo, pode levar. É quase um fetiche alguém que tome atitude, alguém que entre na frente e resolva tudo, sabe? Sempre fui quem resolvia tudo nas minhas relações e sempre odiei isso. Eu escolhia, eu decidia, eu ligava, eu fazia e acontecia. E eles falavam amém. Um saco. Fiquei encantada. Que homem! Será que era real tudo aquilo que tinha acontecido? Fora me colocar pro lado de dentro da calçada quando estávamos andando, que eu acho extremamente fofo, que ele já tinha feito antes de chegar até a lanchonete. Eu estava empolgada. Eu não estava apaixonada, não tinha dado tempo, mas eu sabia que eu podia me apaixonar demais. Lembrava dele me olhando nos olhos horas atrás e dizendo, eu vou te amar muito, sabia? Que frase louca de se dizer. Mas eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Quando a gente fica mais velho, o combo de coisas que se precisa ter pra gente gostar é pré-definido. Fica mais difícil ser algo na louca ou sem querer. A gente sabe por quem a gente pode se apaixonar. Não é surpresa, não é à toa, não é sem querer. Ele era incrível e eu queria me apaixonar por ele. Era questão de tempo. Fui pra casa de manhã não acreditando na reviravolta que a minha vida ia entrar por causa dessa última noite. Fui dormir sorrindo, pensando, enfim, meu final feliz. Bernardo M. trabalhava com tecnologia, era programador, e trabalhava perto do estúdio onde eu estava gravando todos os dias. Nos víamos praticamente todos os dias. Ou eu passava no trabalho dele, ou ele no meu. Não podíamos ficar mais tempo juntos, porque, segundo ele, a futura ex-mulher era louca e todas as coisas dele estavam na casa deles ainda. Ele tinha medo que ela quebrasse ou algo assim. Ele chegou a essa conclusão quando, uns 2 dias depois que nos conhecemos, chamei ele para sair num show de stand-up para o qual eu tinha sido convidada. Ele passou a tarde com ela num shopping para vender as alianças deles. Comprou até um presente de Dia das Crianças para minha filha, que, logicamente, ele ainda não conhecia. Imaginei que ficaríamos juntos essa noite.
Eu não queria levar ele em casa, não sabia o que podia acontecer. Então fiquei na dúvida. Era melhor mantê-lo longe de lá enquanto eu pudesse. Ao final do show, estávamos saindo e antes ele foi ao banheiro. Quando voltou, disse que teria que ir embora. Por quê? Perguntei. Ela tá me mandando mensagem desde as 7 da noite. Já eram mais de 10. E ela tá sem chave, tá na chuva e na rua. Tá puta comigo. Mas cadê a chave dela? Ela não levou. Estávamos juntos no shopping e ela ficou no shopping quando saí de lá. Ela sabia que eu tava vindo pra cá e ficou me ligando pra eu levar a chave pra ela, mas não vi a ligação. Agora ela tá muito brava. Mas a culpa não é sua. Por que ela tá brava? Ela acha que é. Acha que eu tenho que levar a chave pra ela. Eu vou lá levar. Me desculpa. Fiquei chateada. Queria passar mais tempo com ele. Dei carona pra ele até perto da casa dele. Ele não tava de moto nesse dia e eu tava de carro. Ela sabia de mim e dele. Ele contou tudo nos mínimos detalhes pra ela e eu vim saber disso depois. Tudo mesmo, todas as intimidades que revelei pra ele. A primeira pessoa na vida pra quem eu contei essas coisas. Mas ok. No dia que ele chegou em casa, depois da primeira vez que saímos, disse que conversou com ela e que estava tudo bem, eles iam mesmo se separar. Mas a partir desse segundo encontro, as coisas começaram a ficar enroladas. Eu ainda não sabia se podia acreditar que ele realmente ia sair de casa. Não podíamos ficar juntos além do tempo durante o trabalho. Entre saídas para tomar sorvete ou para almoçar, era o tempo que ficávamos juntos. Ele disse que continuaria procurando uma casa para ele, e na segunda disse que encontrou. Ele mudaria na quarta. Eu ainda pagava para ver. Conversamos o dia inteiro por mensagem, mas à noite, quando ele chegava em casa, ele apagava o histórico e mandava eu não mandar mensagens, porque ela tinha as senhas dele e lia tudo. Suspeito, eu pensava. Se ela estava concordando com isso, se iam mesmo se separar, por que tinha que ficar pegando o celular dele e se metendo na relação nova? Ok, eu fazia isso. Quando ele dizia que ia para casa, eu não mandava mais mensagens até o dia seguinte. Mas nessa noite ele mandou uma mensagem bravo. Eu não acredito que você postou nossa foto. Ele não gostava de foto, eu já sabia disso. Mas quando quis tirar, quis deixar claro que eu não ia postar. Eu gostava de fotos e gostava de recordações. Tirei uma foto nossa para guardar. Jamais postaria no meu Instagram, que é o meu trabalho, uma foto com um rolo que eu nem sabia o que ia dar. Eu não postei nossa foto. Postou, ela viu. Você me prometeu que não faria isso, meu. Eu não postei a foto, Bernardo. Não precisa mentir. Ela viu e me falou, tirou o print. Tirou o print? Impossível, eu não postei a foto. Nessa hora fiquei confusa. Nossa foto tinha ficado escura e eu realmente coloquei no Instagram para poder usar os efeitos de clareamento, printar e salvar ela mais clara. Mas eu não postei. Ou será que eu tinha postado? Não tinha postado. Entrei correndo no Instagram para me certificar e não tinha postado. Eu pedi para você não fazer isso, que você ia complicar minha situação. Eu não postei a foto, mas ainda que tivesse postado, o que ela tem a ver com isso? Ela tá embaçando, deu pra trás, não quero mais terminar, tá brava, amanhã falamos mais. Eu fiquei possessa, eu não tinha postado a foto, a menina tava manipulando, blefando pra causar estresse entre a gente. A essa altura ele já tinha visto todos os meus vídeos que falavam sobre relacionamento e sabia muito de mim. Ele passou uma noite em claro só pra assistir a todos os vídeos. Confesso que me arrependi pela primeira vez na história do meu canal do YouTube, que já tinha mais de 8 anos, de ter gravado esses vídeos. Na verdade, eu sempre me senti assim. Todo mundo sabia sobre mim e eu não sabia nada sobre eles. Todo mundo, igual, boys que eu tinha interesse. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem bem cedo, perguntando se eu estava bem. Fui seca, estava brava. Ela tinha blefado e ele tinha caído. Ele falou que iria me ver no trabalho quando eu saísse. Foi lá, me viu dublar e depois saímos. Sentamos num bar, lá perto. Você tá brava, né? Lógico, eu não postei a foto. Eu sei, sabe? Eu pedi pra ver o print e ela não tinha. Ela só quis causar mesmo. Eu tava com raiva da situação já. Não era pra ser tão difícil assim. Se eles iam mesmo se separar, por que dava tanta abertura pra ela assim? Paramos na página 132.